Nesse breve tutorial nós vamos ver como importar e exportar arquivos de áudio no formato .wav ou WAV file no LTSpice para poder manipular esses arquivos de áudio. Tá? Então eu vou começar com o amplificador inversor que nós utilizamos no tutorial alguns vídeos atrás. Então eu vou abrir esse arquivo, o arquivo do amplificador inversor, ele está aqui. Se a gente simular esse amplificador, tá, um amp-op na configuração inversora, nós nos recordaremos que o que nós tínhamos na saída era uma versão amplificada, né, com inversão de fase de 180 graus no sinal da entrada. Aqui ele está configurado para ter um ganho, né, em módulo de 10 vezes, tá, que a gente verifica facilmente na imagem. Então vamos supor que no lugar dessa entrada senoidal eu queira amplificar um sinal de áudio. Tá? Então eu posso configurar essa fonte de tensão aqui para reproduzir um sinal de áudio no formato WAV. Tá? Então esse formato ele contém a forma de onda no domínio do tempo do sinal de áudio, tá? Do sinal de tensão que você teria de áudio, né? Diretamente. Então você pode importar e associar essa fonte de tensão um arquivo WAV. Tá? Então eu vou aqui na minha pasta onde eu tenho meus documentos, visualizar que eu tenho aqui um arquivo chamado Come Together e ele é um arquivo .wav. Se eu olhar para as propriedades aqui, né, você vê a extensão .wav, tá? Ele está nessa pasta aqui, eu vou utilizar isso aqui posteriormente. Deixa eu copiar, que é o local onde está o arquivo, né? E vamos supor que eu queira importar, tá? Eu, para facilitar minha vida, na mesma pasta onde eu coloquei o meu arquivo de simulação, né, o do amplificador inversor que nós estamos trabalhando, eu coloquei o arquivo .wav, que eu vou, né, utilizar na entrada do meu amplificador e vou amplificar esse sinal aqui via software, via simulador Spice. Então, a gente viu aqui que o nome do arquivo é cometogether.wav. Tá? A forma de eu associar, tá, essa forma de onda aqui com essa fonte de tensão é eu apertar a tecla Ctrl e clicar com o botão direito do mouse sobre essa fonte. Tá? E a sintaxe aqui é a seguinte, tá? O valor que agora, né, nesse momento, ele está especificando para você ter uma onda senoidal, tá, com amplitude de 100 mV e com frequência de 1 kHz. Eu vou substituir isso aqui com a seguinte sintaxe, tá? Wavefile, porque eu quero que um arquivo nesse formato seja utilizado aqui, importado, igual o nome do arquivo, .wav, né, .wav. Tá? Eu não preciso especificar mais nada aqui, porque o arquivo já está na pasta do arquivo de simulação também. O arquivo WAV já está nessa pasta. Então, ok, e aqui a gente vê que substituiu. Agora vamos rodar a simulação, né? A gente está fazendo uma análise de transiente aqui, você vê o comando, né? Só que ela está configurada para rodar por 10 milissegundos. A gente só queria ver alguns períodos aqui do sinal com frequência 1 kHz, né? E eu sei que o meu arquivo de áudio aqui tem uma extensão aqui de aproximadamente uns 9 segundos, não 10 milissegundos como está agora, né? Então vou substituir aqui, tá, esses 10 mili, posso fazer isso aqui, né, por 9,3 segundos, que é a duração total do wavefile. Eu poderia botar uma fração disso, sem problemas, né? Mas eu vou colocar aqui para rodar aqui, né, a forma de onda do arquivo por completo. E aí sim, a gente pode rodar a simulação. Então você vai vendo, né? De novo, já estava configurado aqui para o sinal azul ser o sinal na entrada aqui, tá? Que é logo na saída da fonte, e o sinal verde é o sinal nessa posição desse nó que a gente chamou de Vout, tá? Que é a saída do amplificador. Então você vê que você tem a inversão de fase, né? E você tem a forma de onda na entrada, o sinalzinho azul, e a versão amplificada dele, tá? Conforme ele vai sendo calculado numericamente pelo Spice, aí, através da análise de transiente, né?
Eu poderia pegar no lugar da tensão na saída aqui a tensão em qualquer nó e ele plotaria isso daí. Tá, até o momento ele já rodou aqui até 2.7, né, 3 segundos da simulação. O total vai ser 9, mas você vê que ele vai calculando tudo e, como a gente esperaria, o amplificador amplifica o sinal de áudio no domínio do tempo. Tá? Vamos aguardar mais uns segundinhos aí, que a gente vai ter a forma de onda completa, os 9 segundos. E daí o próximo passo é a gente exportar esse arquivo gerado. No caso, eu vou exportar a forma de onda aqui exatamente nesse nó Vout, que é a saída do amplificador inversor. Tá? Então eu deveria, se depois eu exportar isso também para um formato .wav e eu tocar esse arquivo, ele deveria, né, como isso aqui está configurado para ter um ganho de 10, ter uma amplitude 10 vezes maior do que o sinal da entrada e deveria haver uma diferença de volume perceptível, tá, do sinal da saída aqui com relação ao sinal que a gente entrou na fonte de tensão. Aí você vê que os última fração de segundo aqui, né, não tem sinal, tá? Bom, aí a gente constata que ele gerou o sinal na saída, mas ainda não exportou para fora do SPICE. Então a gente pode fazer isso, exportar esse sinal verde ou qualquer outro sinal de tensão ocorrente em qualquer ponto do circuito, mas lógico, o amplificador a gente está interessado no sinal de saída. A gente pode exportar isso também para um arquivo WAV. Tá? E a forma da gente fazer isso, deixa eu só mover o meu circuito aqui, é usando uma diretiva do SPICE. Então eu vou clicar aqui e a sintaxe aqui é o seguinte, tá? Eu vou colocar .wav e aqui eu vou colocar entre aspas, tá? O nome do arquivo, né, em conjunto com o path, né, o local onde esse arquivo está, o nome do arquivo que eu quero gravar. Então o nome que eu vou gerar aqui, né? A gente copiou o caminho da pasta do arquivo original, aqui o .wav, né? Só para recordar, se eu for aqui na pasta, né, em propriedades, eu consigo ver esse local, eu vou copiar ele novamente aqui, tá? Então Ctrl C, para que o arquivo .wav gerado seja colocado nessa mesma pasta do arquivo original. Lógico que eu vou dar outro nome para ele não sobrescrever esse arquivo aqui. Então eu vou dar um Ctrl V aqui e esse é o caminho da pasta. Agora eu vou dar um nome para o arquivo. Então vou chamar aqui de Come Together amplificado, né? .wav também, tá? É importante botar aqui. E daí você tem que especificar mais alguns parâmetros, tá? Um é o número de bits, tá, do sinal aqui no formato digital. Vou colocar 16 bits, poderia ser 24 bits. A frequência de amostragem, tá? Existem vários padrões aí, né? 44K, 98K, 196K. 44K já é o dobro da máxima frequência que a gente consegue identificar, que é aproximadamente 22K. Então, vou colocar aqui um padrão que é 44.1 kHz, tá? Frequência de amostragem aqui, tá? Então você pode definir dessa forma. E por fim, você tem que especificar qual que vai ser a grandeza elétrica aqui, tensão ocorrente, e em que nó do circuito que você quer gravar nesse arquivo novo que você está gerando. No meu caso, o Come Together Ampli, né, .wav. Então eu quero a tensão, poderia ser corrente ou tensão, no nó Vout, no nó que a gente chamou de Vout, né? Vout. Então tá aí, tá? E essa deveria, né, isso aqui nos deveria agora, se eu tenho que rodar a simulação novamente, lógico, ele vai fazer todo esse cálculo aqui no domínio do tempo da análise de transiente, e só no final eu vou ter o arquivo
por completo sendo gravado, tá? Mas, deixa eu colocar isso aqui na minha simulação. Então, se agora eu rodar novamente, tá? Esse arquivo deveria ser gerado. Então vamos lá. Então, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito chato. Agora, se a gente tocar o arquivo original, e em seguida tocar o arquivo gerado pelo Spice do sinal amplificado, constata que realmente foi amplificado esse sinal. Tá? Então isso é uma ferramenta interessante para você projetar aqui dispositivos aqui para áudio, né? Utilizando os sinais reais no formato Wave. Tá? Você poderia analisar como é que esse amplificador está se comportando em termos do espectro, né? Que frequências estão sendo atenuadas ou não, fazendo uma análise AC, entre outras coisas. Mas analisar os efeitos diretamente sobre o sinal. Tá? E daí para isso, lógico, você vai usar análise de transiente. Tá? Bom, era isso que a gente queria passar nesse tutorial. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.